Olá, graça e paz. Estamos fazendo esse vídeo para estar deixando uma mensagem para vocês que fora pedido, cada dia um pastor colocou. E hoje eu separei aqui para nós um texto que está sendo muito falado às vezes aí na internet devido à situação hoje do coronavírus, e ele é muito comentado. Mas eu não vou falar da parte onde diz sobre a epidemia, nem a parte das perseguições que eles leram. Quero ler para vocês Mateus 24, a partir do versículo 11, porque eu queria deixar essa mensagem como uma mensagem de alerta para você que acessa muito a internet e vê notícias na internet, coisas que botam na internet, para a gente tomar muito cuidado. Então, no Mateus 24, a partir do versículo 1, diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, texto muito claro. No 11 ele diz assim: surgirão muitos falsos profetas. E hoje não é diferente. Dias de hoje não é diferente. Já por muito tempo está surgindo muitos falsos profetas, ou seja, homens que se dizem profetas, se dizem cristãos, se dizem santos, se dizem pregadores do evangelho, mas na verdade tem pregado mais mentira, mais engano e coisas que não condiz, E usando a Bíblia para levantar dinheiro, usando o Evangelho, a palavra de Deus para levantar situações para a sua vida própria. E ele fala que enganarão a muitos. E se você olhar realmente, há muito tempo as igrejas que você vê que pregam as coisas que não estão na Bíblia, ou seja, aquilo que não é de Deus, aquilo que eles pregam normalmente para si próprio, para levantar seu dinheiro, para fazer seus próprios status, realmente são as igrejas mais cheias, se vocês pararem para observar. Porque o que acontece? É onde as igrejas que oferecem muita prosperidade, oferece que se você levar o dinheiro, se você levar aquilo, Deus vai prosperar. Então as pessoas acreditam e vão lá para levar o dinheiro, ficam na igreja e ficam esperando o resultado. Bem, isso deu para entender. Só que eu queria agora pegar esse texto 11, versículo 11, e colocar para o tempo agora com essa situação do coronavírus. O que acontece? Também estão surgindo pessoas que são falsos profetas no sentido de enganar você. Ou seja, eles estão aproveitando ao desespero da humanidade, o desespero das pessoas que estão sofrendo ou estão tendo uma situação mais prejudicial por causa da quarentena, pessoas que muitas vezes estão ficando deprimidas, pessoas que estão ficando agoniadas dentro de casa, sem muito do que fazer, muita situação doido para isso passar. E aí eles dizem na internet: olha, isso aí é a volta de Cristo, Deus já vai voltar. E eu já vi casos até dizendo: olha, você não vai precisar mais das suas coisas, praticamente dizendo: me dá aqui para nós, que nós cuidar das suas coisas, porque a salvação você não vai precisar disso aí, no céu você não vai precisar dessas coisas materiais. Então estão aproveitando. Esses são os falsos profetas desse momento agora, na situação que nós estamos falando, são esses que usam a situação para ficar dando profecias que já está tão óbvias, igual, se você orar, Deus, se orar e vigiar, Deus vai querer. Isso não é profecia, isso é Bíblia, já está escrito na Bíblia, não precisa ficar falando, já é bíblico. Então cuidado com os falsos profetas, cuidado, porque a Bíblia diz que enganaria a muitos, e em Jeremias diz que
que o povo prega mentira, os profetas pregam mentiras e enganam o meu povo e eles acreditam, ou seja, eles aceitam. Então aqui também fala, enganarão a muitos, aqui onde nós lemos Mateus. Ou seja, com tudo isso, Deus sabe que muitos vão acreditar, muitos vão cair nessa situação. Então cuidado com os falsos profetas, cuidado com os homens que usam situações como essa do coronavírus, esse desespero que o mundo está sofrendo, esse medo de pegar a doença, para tentar usar como vantagem no seu templo, na sua igreja, para que induzi-los a fazer algo que não são de Deus. Então, cuidado para não ser enganado. No 12 ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E isso também nós temos visto, e de uns anos para cá nós vimos que como Satanás tem usado as pessoas, né, para a iniquidade se afastar do homem, porque nós vemos que ainda em si teve a questão do apoio governamental, que começou a dar ênfase às coisas que eram erradas e fechando os olhos para as coisas certas. E com isso o povo fazia as coisas erradas achando que estava fazendo certo. E por isso surgiu muitas situações de criminalidades sendo aumentadas, pessoas matando o outro como não fosse nada, como não fosse nem animal. Tudo isso é pela iniquidade, ou seja, falta de fé, falta de crença no verdadeiro Deus. E o que eu queria deixar nessa noite, nesse dia para você, é porque eu estou gravando de noite, é que cuide para que não tornemos a ter isso no coração, a iniquidade, ou seja, a falta de fé. E com isso o amor esfria, e o amor esfriando, tanto o amor a Deus, ao próximo também. Que aí nós fazemos tratamentos com as pessoas indevidos. Porque o amor, quando não tem amor, né, não há cuidado. Quando não há amor, não há interesse em ajudar. Quando não há amor, não há interesse em fazer o bem. Quando não há amor, muito menos há interesse em que o teu próximo, ou seja, a pessoa do teu lado, seja salva. Porque para que queiramos que as pessoas salvem, primeiro nós temos que amar. Porque a Bíblia diz que sem amor nada podeis fazer. Sem amor, o amor é um princípio. A Bíblia fala que tem a profecia, tem a fé, tem um monte de coisa. Mas o principal de tudo é o amor. E a Bíblia diz que ama teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não ama teu próximo, se você maltrata o teu próximo, então obviamente você nem se ama, porque é bíblico. A Bíblia não mente, Cristo não mente, Deus não mente, a palavra de Deus não mente. Então, ama o teu próximo. Se você está começando a criar um certo ódio, um certo rancor, um desejo de fazer o mal a alguém, reveja seus conceitos. Porque a Bíblia diz que, onde nós lemos, que o amor de muito se esfriariam por causa da iniquidade, ou seja, por causa dessa falta de fé que o mundo vem trazendo, por causa das pregações adversas, as pregações invertidas, ou seja, onde a mídia diz que cada um tem que viver por si mesmo, você tem que cuidar de você e os outros, não interessa o que aconteça, é mais ou menos que a mídia prega, né? As novelas, os filmes, os jornais indicam isso, porque a mídia é manipulada pelo mal, a maioria da mídia é manipulada pelo mal, e porque faz parte do mundo e o mundo jaz do maligno. Então tem criado essa iniquidade no homem. O homem tem ficado iníquo, ou seja, não tem mais fé, não tem mais amor. E com essa iniquidade não tem mais o amor.
Então, aí a Bíblia diz: o amor de muitos se esfriará. E se você ler, está num verbo afirmativo, ou seja, não é uma preposição, não é uma situação de que pode acontecer, uma dúvida, não, é afirmativo. O amor de muito esfriará, é uma afirmativa, é uma colocação que vai acontecer e está acontecendo, infelizmente. Mas também a Bíblia nos fala mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, se você não deixar a iniquidade te dominar, se você não acreditar nos falsos profetas, nas mentiras, nos enganos, se você não der ouvido a essas pessoas que estão falando, que estão querendo passar por profetas, dizendo que Jesus já está batendo na porta. Claro, Jesus já está voltando, mas a Bíblia diz, o mesmo texto que eles usam para falar da epidemia, da pandemia no caso, para falar sobre coisa, para usar o argumento da volta de Cristo, o mesmo texto diz que não é o fim ainda não é o fim. Quer dizer, ou seja, o mesmo texto que lá, o mesmo capítulo que diz sobre tudo isso, sobre as guerras, reinos e tudo mais, ele diz, mas mesmo assim você vendo tudo isso, ainda não é o fim, ainda tem algumas coisas para acontecer. Então cuidado, tenha cuidado, persevere na fé, persevere no Evangelho, fique com Deus, não abra mão da tua fé, não abra mão do amor ao próximo, não abra mão, sobretudo, do amor a Deus, e persevera para que seja salvo. Então essa foi a mensagem assim rápida, mas sobre esse texto. Nós falamos sobre Mateus 24, 11, 12 e 13. Então na próxima eu quero falar sobre o Mateus 24 a partir do versículo 15. Então fica com Deus, um abraço e Deus abençoe.